Paz do Senhor, igreja. Amém. Convidar os irmãos para meditarmos em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo número 3. Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Os irmãos podem assentar. Esta palavra é muito importante, necessária e atual, mais do que nunca. Eu quero ler ainda estes versículos 16 e 17, me parece que é na versão Almeida atualizada, que ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, temos visto recentemente algumas situações e muitas vezes ficamos preocupados e muitas vezes até sobressaltados de atitudes de pessoas que têm responsabilidade nas igrejas. Graças a Deus nós estamos numa igreja onde existe uma direção preocupada com a doutrina fundamentada na Bíblia, e essa é a sã doutrina. A Bíblia que está fundamentada na palavra de Deus, ela é a sã doutrina. Doutrina não é outra coisa senão o ensino. O ensino é uma necessidade que nós temos, primeiro porque nós temos uma dificuldade de fixar, de guardar as coisas, as informações, então precisamos estar revendo constantemente. Hoje à tarde, chegando em casa, minha esposa, eu perguntei se eles conseguiram, as irmãs conseguiram ir lá na irmã Dedé, fazer uma visita, e ela confirmou que sim, e ela estava comentando a respeito, a irmã Dedé falando a respeito da leitura da palavra, que ela estava lendo determinado livro lá, né? Ela não lembrou o livro na hora, mas aí eu fiquei pensando assim, mas para quê? Para quê, né? Mas não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar assim: quando eu vou começar? Porque é o tipo de coisa, irmão, que não tem jeito. Mas eu já sei que Deus amou o mundo de tal maneira.
gente pensa que a gente não pode deixar de meditar na palavra de Deus, de buscar crescer no conhecimento e na graça. É isso que nos dá a condição de prosseguir. Porque, irmãos, o que tem sido visto aí, pessoas utilizando-se de púlpitos, de estar à frente de igrejas, para cada coisa assim que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver. E aí, como que a gente vai fazer? Vai mandar fechar a igreja? Vai ficar fazendo comentários no Facebook? Não. A gente precisa fazer o nosso. A gente precisa conhecer a verdade, porque essas meias verdades, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos podem nos pegar no contrapé. Porque se eu não conheço, eu não tenho como ter um referencial, eu não tenho como combater, eu não tenho como questionar, porque eu não sei qual que é o certo. E aí o que parece bonito, o que parece agradável, pode ser que a gente confunda com o certo. Então é muito importante. Veja que nosso pastor teve o sentimento de iniciar uma sala de discipulado e as pessoas estão assim super animadas. As pessoas estão gostando muito. Você sabe o que é discipulado? Discipulado é um trabalho que sempre houve na igreja. Sempre houve, é uma coisa que sempre teve que ter. Uma pessoa preparada para separar pessoas que são neófitos, como o apóstolo Paulo chama, ou seja, pessoas novatas, pessoas que precisam conhecer. Eu estava conversando com a mãe da irmã Bárbara recentemente, e ela falou assim: irmão, eu não sei as coisas, eu não sei os porquês de nada. Então, trocando em miúdos, ela estava me falando assim: eu não sei o que se faz na igreja. Eu sei que as pessoas oram, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que Deus cura, eu sei que tem céu, que tem inferno, mas eu não sei nem como é que faz para ter esse acesso. Isso ela está falando assim: eu não tenho o básico. E muita gente precisa do básico. Porque o apóstolo Paulo ele fala que antes do alimento mais pesado, o alimento de maior substância, é preciso haver o leite. E o discipulado é o leite, é a base, é o início. E precisa. E os irmãos têm estado muito animados, porque ali eles fazem perguntas daquelas coisas que eles não podem fazer na igreja, não têm oportunidade no culto, em geral. Então ali eles estão no momento para poder fazer esse questionamento e destravar muitas coisas que às vezes estão travadas. Tem gente que não sabe o que é batismo com o Espírito Santo, tem gente que não sabe o que são dons espirituais, tem gente que não sabe por que alguém vai para o céu, alguém vai para o inferno, tem dúvidas muito básicas. E isso, na nossa doutrina, no ensinamento da palavra de Deus, isso vem limpando, vem trazendo essas informações. O apóstolo Paulo ele fala que é necessário que nós aprendamos a doutrina verdadeira, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por ensinamentos falsos que tem de monte. E aí a gente vai subir nesse púlpito aqui para ficar falando qual deve ser a cor do seu cabelo, ou o comprimento da sua roupa, ou nós vamos ficar aqui falando que você não deve ficar assim ou assado. Ué, irmão, mas a igreja vai ser uma bagunça? Não, a igreja não vai ser uma bagunça, mas tem orientações, que nem o nosso pastor deu orientação para as irmãs da liderança evitarem usar certos adornos, que veio a orientação da sede e havia um embasamento para isso. Agora a gente vai pegar aqui, irmãos, ficar colocando coisas como se fosse autorizada da palavra, e não são, não pode. Nós temos que usar este tempo para o ensino. Então, o que eu queria trazer nessa noite para nós? Uma base da doutrina, dar uma pincelada, para que nós fiquemos preparados para as próximas oportunidades, nós destrincharmos por partes,
né, cada parte da doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina fundamentada na palavra de Deus, ela tem várias vertentes, divisões, né, aonde a gente vai analisar cada ponto desses aí. E aí eu vou citando aqui algumas dessas doutrinas, mas é bom que a gente saiba que além da palavra de Deus propriamente dita, como nós vemos aqui, que a Escritura inspirada, né, inspirada pelo Espírito Santo, porque foram homens de Deus que escreveram na direção de Deus, ela é a base, o fundamento. A igreja, ela não faz doutrina. A igreja, ela usa a doutrina que existe na Bíblia. Ela não faz doutrina. A igreja não tem um livro autorizado que tal pastor, que alguém escreveu, que é esse que é o ensinamento. De jeito nenhum. Tem igrejas aí que utilizam a palavra do seu bispo, do seu líder, né, aquilo como autorizado. E se não estiver baseado na palavra de Deus, não serve. Não serve. Olha, o pastor apresentou aqui para nós, o ano passado, um livro que foi lançado pela CGADB, né, que é o Cremos, né, é a nossa declaração de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus. Só que se você pegar esse livro, você vai ver que ele está todo baseado na palavra de Deus, está todo baseado na Bíblia. Ele não é um livro que o pastor foi lá, né, determinado pastor, acho que não sei se é Ezequias Soares, não vou lembrar agora, que escreveu, ele pegou e falou o que ele queria, porque ele não gosta disso, ou ele não gosta daquilo. Não, senhores, é todo baseado na palavra de Deus. Aí eu deixei aqui aberto no celular, só para ler os tópicos, para vocês já irem aí percebendo que é só a palavra de Deus. Você vê que tem líderes, né, que eles não fazem dessa maneira. Eles colocam o entendimento deles e aquilo serve como palavra autorizada. Mas quando nós temos aqui toda a Escritura é inspirada por Deus, essa Escritura com letra maiúscula é a palavra de Deus. Viu? É a Bíblia, não é outra. Olha só, então eu vou ler aqui só rapidamente os itens e nós vamos ver qual que é a declaração e depois ele vai detalhar cada um desses itens. Olha, ele começa assim: cremos, aí vem enumerando, na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E aí ele pega justamente como referência esse texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Bíblia. O 2. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder, glória e majestade. Aqui é a Trindade. E tem várias referências bíblicas aqui que vai falar, irmão, se um crente ele não crê na Trindade, está fora. Ele precisa se consertar. É perigosíssimo, né? Então cremos em um Deus subsistente em três pessoas, tá? Cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal entre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. É outro ponto que encontra dificuldade. Tem gente que não acredita que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Precisa ajeitar isso aí. Precisa, sabe por quê? Porque tem doutrina que ela é fundamental, ela é primária. Doutrina primária é complicada, não tem dois questionamentos, não tem dois entendimentos. Porque uma doutrina secundária, uma doutrina, por exemplo, que tem um entendimento que a igreja vai passar pela tribulação. Não, mas tem outro que entende que não, a igreja não vai passar pela tribulação. Isso é um entendimento secundário, isso não tem grande, não atrapalha nem interfere em nenhuma doutrina primária. A
doutrina primária, ela deve ser recebida e aceita, né? Não deve ser questionada ou simplesmente desacreditada, porque é palavra de Deus. E isso é muito importante que nós tenhamos muito claro, né? Se a palavra de Deus diz que Jesus ele foi gerado por divina obra do Espírito Santo, e ele viveu entre nós, e ele cresceu, desenvolveu seu ministério, e ele morreu na cruz para a salvação da humanidade e ressuscitou, é palavra de Deus, é uma verdade da Bíblia. Então não tem como refutar, não tem como contrariar, e é perigoso o crente que fica, né, fugindo dessas coisas, tá? Nós vamos aqui acelerar por causa do horário, nós vamos só dar uma pincelada, mas em outros momentos nós vamos pegar com detalhe cada uma dessas doutrinas, tá? No item 4, olha, cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, em igualdade, por quê? É consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. O Espírito Santo é Deus. Se é a mesma substância, o Espírito Santo é Deus, né? Jesus é Deus. E a palavra ela traz esse detalhe. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso aí. Isso é uma doutrina primária de grande importância, fundamentada na palavra de Deus. Cremos na pecaminosidade do homem, né? Então que o homem ele caiu, ele foi criado por Deus no estado perfeito, mas ele caiu, ele pecou e ele precisa ser regenerado. Tem uma doutrina que ela vai cuidar somente disso, que é a armatiologia, né, referente ao pecado. É uma doutrina da teologia sistemática, um estudo a respeito do pecado, exclusivamente disso, tá? Então, isso é uma verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirmou que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Na necessidade, né? Item 6, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça, ou seja, para que haja uma volta à comunhão com Deus, é preciso haver um novo nascimento. Cremos no perdão dos pecados, irmão. Crente que não acredita que alguém não pode ter o seu pecado perdoado, por favor, vamos dar uma analisada nisso aí. Tem gente que você olha assim, né? Talvez você pense, meu Deus, não tem jeito para essa pessoa. Foi fraquinho então o sacrifício de Jesus, né? Foi fraquinho, né? Tem um menino aí que minha esposa andou ouvindo aí, meu Deus do céu, só quero ouvir direito aquele negócio lá, né? Que fala assim, ó, é uma gota, só uma gota do teu sangue era suficiente. É umas coisas, irmão, que parece brincadeira, mas Jesus, ele suou gotas de sangue, ele derramou, ele verteu o seu sangue na cruz para a salvação da humanidade. Não importa se foi um litro, se foi uma gota, se foi todo o sangue, se ele ficou sem sangue, ele derramou o sangue, e não importa quanto foi, o que importa é a intenção. Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Havia necessidade que ele cumprisse toda a justiça de Deus morrendo na cruz, e a intenção era salvar a humanidade. Então não importa o pecado, o que importa é se arrependeu. É isso que importa. Se se arrepender, tem perdão, porque ele perdoa, ele é nosso advogado, ele está lá intercedendo diante do Pai, e isso precisa estar muito claro para mim e para você, gente. Precisa estar muito claro. Olhe para o seu filho sempre como um potencial cristão, se ele não serve a Deus. Olhe para o seu filho sempre como uma pessoa que é alvo da ação de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Ué, a palavra de Deus nos garante, o apóstolo Paulo ele fala que Deus ele quer salvar a todos, ele quer que todos sejam salvos. É vontade de Deus, isso é vontade de Deus. Por isso seu filho morreu na cruz. Não foi para que eu e você ficasse colocando limite no que ele pode fazer, tá bom? Então, precisa haver arrependimento que tem perdão. O item 8 ele fala, cremos na igreja que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, uma santa e universal assembleia dos fiéis reunidos
de todas as eras, em todos os lugares. Então a igreja de Deus é isso mesmo. É isso. O problema é que nós vemos como que está o negócio aí fora. Os irmãos estavam compartilhando hoje aí um vídeo de um bispo aí falando de orar por um copo de cachaça, copo de vodka. Olha, não é tanta baboseira, é tanta bagunça, que a igreja parece que começa a ficar desacreditada, mas eu e você vamos falar da verdade. Eu e você vamos usar a verdade da palavra de Deus, e não baboseira, irmão. Ficar alimentando baboseira, não. Por isso que nós temos que aprender. Tem que ter doutrina. Se nós vimos aqui no culto de doutrina, e nós não temos ensinamento, nós não tivemos aqui ensinamento, nós estamos perdendo nosso tempo, irmão. Esse tempo aqui é sagrado, é importantíssimo, porque nós viemos aqui para isso. Se nós viemos aqui na escola dominical e ficarmos aqui perdendo tempo, e viajando, imaginando coisas, não adianta. É tempo para aprender. Se você está na sua casa, você meditou uma palavra, não entendeu, liga para o presbítero Aguinaldo, se eu me aprofundo na palavra. Manda mensagem para o pastor, manda mensagem para qualquer presbítero, para um diácono, alguém que você conhece, me ajuda aqui nessa palavra aqui que eu não estou entendendo esse negócio. Porque nós precisamos crescer no conhecimento e na graça. Chega de ser enganado, irmão, chega de nego ficar inventando moda aí. A palavra de Deus já nos garante, já nos diz. Zacarias ele fala de falsos pastores. Fala de falsos pastores. O apóstolo Pedro ele fala: olha, não é para vocês ficar pensando que a igreja de Deus é sua, não. Para você ficar usando como você quiser, não. Está na sua responsabilidade, é para você cuidar. Falando com os líderes, falando com os pastores. Não é para eles fazerem o que eles quiserem, é para fazer conforme o Espírito Santo mandar. É na direção do Espírito Santo. É por isso que nas minhas orações, pastor, eu não esqueço de pedir, e eu não falo isso aqui por falar não, querido. Coloque na sua oração também: Senhor, enche ele de graça, enche ele de sabedoria, dá direção a ele. Você sabe por quê, irmão? Porque é nossa obrigação orar pelos nossos pastores. Não é brincadeira, irmão. O mundo, ele está de olho. O inimigo, ele está pronto para usar quem quer que for, para poder atrapalhar. Se envaidecer o pastor, pronto, essa igreja não vai para frente. Vamos dar um jeitinho de envaidecer esse pastor, mas está repreendido em nome de Jesus. Aquele igreja ora, aquele igreja busca e apresenta, e tem que ser assim mesmo, gente. Olha, meu Deus, como tem que deixar tudo mesmo, vai ficar só no cremos, não é possível, gente. Olha, cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, do seu conhecimento. É esse o batismo que funciona. Cremos na necessidade, na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível. Indiscutível, né, irmão? Indiscutível. Isso aqui, nós até falamos recentemente na escola dominical aqui, precisamos. A vida tem que ser irrepreensível. Ué, mas como é que vai ser isso? Tem que se santificar. Fala com Deus. Pede para Deus: Senhor, tira de mim, Senhor, que não está te agradando. Me ensina, Senhor, a fugir da aparência do mal. Me ajuda, Senhor, a reconhecer quando for errado, quando não for coisa que não vai agradar o Senhor. É só isso. É simples, né? Precisa. Esse dia uma jovem falou lá no serviço: estou tão cansado, às vezes dá até vontade de morrer. Eu falei: se você estiver pronta, pode morrer, filho. Você vai direitinho para o céu. Mas tem que estar pronta, senão acho que o negócio é mudar essa vontade aí e começar a consertar. Vai consertar a vida, crente. Morrer sem Jesus não dá não, irmão. É muito perigoso. Vida santa e irrepreensível. Isso é para mim, isso é para você, isso é para cada um de nós. É necessário. E só conhecendo a palavra. Tá? Só conhecendo a palavra, senão não vai não. Olha só. Cremos no batismo do Espírito Santo, né? Buscamos o batismo do Espírito Santo, revestimento agora, recentemente. Cremos na atualidade dos dons espirituais, que eles vêm a partir do batismo do Espírito Santo, é uma necessidade da igreja. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases, dividido, em duas fases. Primeira fase, a igreja vai ser elevada, vai ser arrebatada. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo, de todos os cristãos arrebatados.
Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. Meu Deus, como é que Deus vai dar conta disso, irmão? Vai. Esse Deus, ele é infinito. Falamos aqui numa aula recentemente desse Deus criando esse universo, todas essas coisas, que coisa grandiosa. O universo que o homem não faz ideia do tamanho, o homem não consegue calcular, imaginar de tão grande que é, só não é infinito, mas é muito grande, e Deus fez, né? Então para Deus não há impossíveis. E por fim, irmãos, olha o item 16, cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo. É pouca coisa? Não é pouca coisa. Isso aqui é o nossa declaração de fé, tá? Todo baseado na palavra de Deus. Se for assim, aceite alguma coisa que não seja a Bíblia. Se não for assim, cai fora. Vai ter alguma vez que você vai estar pesquisando alguma coisa, e se você olhar direitinho no rodapé ou no título lá, você vai ver que é de uma seita. Apesar de estar falando de João, apesar de estar falando de Pedro, apesar de estar falando de Isaías, é seita. Cai fora. Procura um site que seja honesto, correto, né? Você olha sempre nos rodapés, tem lá uma aba lá no site que está lá, somos ou quem somos, clica lá, vê se não é alguma coisa que você conhece algumas seitas já. Se você tiver dúvida, pergunta. Não mergulha não, pergunta, viu? Que não é a mesma coisa não. Pode falar até de Jesus, mas você olha direitinho lá para ter cuidado de não ficar mergulhando nas coisas da seita. Olha, irmãos, esse é o nosso cremos. A nossa preocupação com o ensino da palavra de Deus é porque tem doutrinas que são falsas. Mas olha só, de acordo com a definição da doutrina bíblica, nós vamos encontrar o estudo a respeito, por exemplo, de Deus, do ser de Deus, né? Que vai abordar a Trindade, como já falamos aqui, né? Nós vamos encontrar a realidade do pecado, né? A respeito da pessoa de Cristo, tá? Isso tudo na doutrina, no ensino, tem assunto: a justificação pela fé, a consumação de todas as coisas. Ou seja, não tem, irmãos, desculpa para não participarmos de um culto de ensino, porque é uma necessidade, a gente tem essa necessidade. E você vê que recentemente, não, acho que foi hoje mesmo, acho que até a Janice colocou lá alguma coisa também. Uma irmã que era da nossa igreja aí compartilhou lá um assunto de uma igreja aí num outro estado, que o pastor ele está querendo voltar às coisas de antigamente. Eu não vou nem entrar nos detalhes, mas uma coisa que ele está colocando como doutrina, irmãos, olha, doutrina é o que eu falei para vocês. Está aqui, ó. Está aqui? Se está aqui, é doutrina fundamentada na palavra de Deus. Ele quer, por exemplo, colocar a proibição de assistir a televisão como doutrina. Querido, televisão faz mal? Você não tem dúvida. Você não tem dúvida que faz mal. A gente sabe que está contaminado de tudo que é jeito, comerciais, coisas terríveis, né? É toda hora, prejudicial para a criança. Tem uma série de coisas ruins, mas irmãos, a palavra de Deus nos orienta a reter o bem. Nós somos instruídos para poder analisar as coisas. Um instrumento que é importante, que tem sido bênção, que ajuda, que é informativo e uma série de coisas. Agora, se você quer ficar enfiado em novela, por favor, você já foi orientado. Proibir televisão porque para as pessoas não assistirem novela. Acho que não precisa ser orientado. Então orienta, orienta as pessoas. Proibir por causa de coisas que não deveria, que não faz, orienta que não deve fazer aquilo. Se já não orientou, se a pessoa insiste em fazer, a pessoa é independente. A gente tem que dar orientação, a pessoa acata
ou não acata, você não obriga ninguém a nada, né? Agora, a palavra de Deus, o que é doutrina bíblica, fundamentado na Bíblia, não tem para onde fugir. E aí, só para nós não ficarmos aqui só no cremos, os irmãos vão falar, eita, mas vamos falar só da declaração de fé. Nós vamos aqui só dar uma olhada em alguns comentários a respeito da importância da doutrina. Jesus, em Marcos capítulo 7, versículo 7, afirma que ensinar doutrinas que são preceitos de homens é uma adoração vã. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 7, é vã a adoração. Foi o que eu falei, é perda de tempo. Vamos ficar perdendo tempo aqui para quê? Não é tanta coisa importante, irmão, que nós temos para fazer aqui. Em Lucas 4, versículo 32, Jesus estava ensinando na Galileia, e todos que estavam ali ficaram maravilhados com a sua doutrina, ou seja, com o seu ensino. Com o seu ensino, por quê? Porque a palavra era com autoridade. Era com autoridade. Autoridade não significa ficar induzindo as pessoas, ficar colocando, não. É ensinar de forma que a pessoa absorva e aceite e entenda. Simples, né? Então, tinha essa vantagem, o ensino de Jesus. Lá em Atos 2,42, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. E o resultado? No versículo 47, o povo se agradava e o resultado era a salvação de almas. Qual que é o objetivo da igreja, irmãos? Você percebeu que eu falei de uma outra doutrina aqui? Doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o que eles receberam de Cristo. O que eles receberam de Cristo, eles estavam passando. A igreja perseverava naqueles ensinos e a igreja crescia. E Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam se salvando. A igreja crescia, caía na graça do povo. É desse jeito, irmãos. Nós não precisamos ficar aqui vendendo nada, não precisamos ficar aqui trocando bênção por qualquer coisa, nada disso, aqui não é lugar disso, né? Então, nós precisamos estar alerta. Lá em Efésios 4, versículo 11, o apóstolo Paulo fala sobre Jesus ter dado uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas no versículo 14 ele fala que é para que não sejamos como meninos. Para que não sejamos como meninos, ou seja, para que haja crescimento, para que tenha desenvolvimento, tem que ter ensino. Se não tiver ensino, o que adianta? A gente ficar vindo aqui e é a mesma coisa que está assistindo aqueles cultos lá pela televisão, né? Aqueles cultos onde você se ilude ali com o que é mostrado ali, com tanta cura, com tanta coisa, com tanto testemunho, aí você vai lá na igreja dele lá, só arrancar dinheiro, é só falar de prosperidade, né? Então é perigoso. Por isso precisamos ter conhecimento, para que não sejamos levados por ventos de doutrina. E agora olha só, João escrevendo em 2 João, vou até abrir aqui, 2 João, versículo 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai como o Filho. Ou seja, irmão, não deve ultrapassar a doutrina de Cristo. Não deve querer inventar nada. Orientações, isso aqui é a responsabilidade do pastor, tem que dar mesmo. Tem que orientar. Como eu citei o exemplo aqui que foi falado com as líderes, foi a orientação que veio da sede. E às vezes você vai até lá na sede mesmo, não perdoa ficar falando, mas você vê as mesmas coisas que não era para ter, mas tudo bem. Mas acontece, queridos, essa é a verdade.
Mas você acha que o pastor, ele fica pegando no pé das pessoas? Não, irmão, ele tem que dar orientação, como eu já falei aqui. Você acha que vai dar conta de ficar corrigindo 500 pessoas, sei lá quantas pessoas? É difícil. Agora, a orientação é dada. Rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. É perigoso, não é bom ser rebelde. É bom acatar a instrução. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte deste grupo aqui. Nós fazemos parte desta igreja. E você quer ver uma coisa perigosíssima? Esta igreja, ela tem autoridade, ela funciona na direção do Espírito Santo. Os homens que são colocados estão na direção do Espírito Santo. Aí, se você tiver curiosidade, já falei aqui outras vezes, abre o site da igreja, www.ministériosammiguelpaulista.com.br. Abre o site, tem uma aba lá, clica lá nos pontinhos, tem uma aba lá que está assim, ó, Estatuto Social. Não lembro se está social ou se só estatuto. Dá uma olhada lá, crente, como que é? Quais são as nossas responsabilidades quando fomos batizados e aceitamos fazer parte deste grupo? Dá uma olhada nas nossas obrigações e vê o quanto que nós estamos enquadrados. É bom a gente saber das coisas, é importante. Sabe por que é bom saber? Para não errar. Porque às vezes alguém pode pensar que você está sendo rebelde, às vezes alguém pode pensar que você está querendo contrariar, mas não é falta de informação apenas, é só falta de conhecer. Dá uma olhadinha, abre lá o site do Ministério de São Miguel, para você poder conhecer quais são os seus direitos, porque você tem, quais são os seus deveres, porque você tem, e os meus também, estou falando de mim também, né? Eu preciso me enquadrar em muita coisa, é importante, né? E aí, nós precisamos observar cada culto de ensino, guardar a palavra, crescer, né? Essas pessoas que eu comentei a respeito de participar do discipulado, irmãos, prepara, vem uma igreja forte aí, vem uma igreja forte aí. Sabe por quê? Às vezes a gente olha para a igreja e a gente fica preocupado, a gente não tem criança querendo ser pastor, viu? Querendo dirigir ciclo de oração. Eu ficava olhando aqui há um tempo atrás, a sobrinha da Eliade, Isabelle, né? Fazia questão, todo culto estava aí cantando com as irmãs, ela queria ficar no meio das irmãs, cantando com as irmãs. Querido, pensa, dá uma olhada nesse negócio, sabe o que é isso? É desejo, é achar bonito, é querer fazer parte. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Hoje meus filhos estão fora da igreja, mas eles não podem olhar para mim e falar: é sua culpa, você não me levou para a igreja, você não me ensinou a verdade, você não me ajudou, você não esteve comigo. É nossa obrigação, querido, é nossa obrigação, temos que instruir, temos que conduzir, mas a decisão um dia vai ser deles, não tem jeito não. E nós temos sempre que pedir a Deus para que a decisão deles seja acertada, seja continuar, seja gostar, né, de estar na presença de Deus. Mas para isso precisa ter uma motivação. Os nossos jovens estão sem motivação, não tem algo que eles olhem e falem: eu quero, eu gosto. E pior não é isso não, irmãos, perdão aqui, pastor, falar, desculpa, a culpa não é deles não, a culpa é nossa, viu? A culpa é nossa. Alguém pode falar assim: ah, mas nós vamos fazer aqui, vamos fazer baile aqui, nós vamos fazer. Não, querido, não precisa nada disso, mas tem um canal certo para encontrar, sabe, a forma de contato com eles, tem a forma certa, e nós precisamos investir nisso, sabe, para que nós consigamos trazer de volta os que saíram e segurar os que estão, viu? Eu estou falando de jovem, mas
mas serve para adolescente também. Porque o adolescente, sabe o que ele está esperando? Ser jovem. Ele sabe que um dia ele vai ser jovem. E é bom que ele veja exemplos de jovens que querem ficar na igreja. O ensino, ele serve para isso, para dar firmeza, para dar base, para dar desejo pelas coisas de Deus, desenvolver a piedade que é necessária. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Eu vou procurar dar uma organizada em cada ponto dessa doutrina que nós vemos uma pincelada aqui, e conforme a gente for tendo alguma oportunidade, a gente ir abordando para nós termos o conhecimento, a base, e não sermos levados por ventos de doutrina ou invencionices com cara de doutrina. Costume é costume, doutrina é outra coisa. Amém? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os presbíteros. Ele estava falando aqui do discipulado.